Bom, os acontecimentos no Paraná, em Curitiba, com o massacre, dos professores em campanha por derrubarem uma emenda legislativa, mostra claro que existe uma questão que envolve a direita e a esquerda que fica clara em situações como essa, que é a questão do silêncio ou do barulho. Quando eu estava no Guia Rural, uma vez o meu fotógrafo Luigi Mamprin, ele me falou se eu conhecia algo sobre Santa Maria de Iquique. O que é Santa Maria de Iquique? Foi um massacre que teve no Chile, na cidade de Iquique, onde meu pai nasceu, em que mineiros lutavam por reajuste salarial, foram colocados numa escola e foram trucidados pelos militares da região. Eu nunca soube desse evento, nunca me disseram, nunca me contaram. Ele, na verdade, esse evento não é assim tão conhecido para as pessoas em geral. Ele é mais utilizado como um símbolo por parte das pessoas de esquerda de intolerância por parte do pessoal de direita. Assim como um massacre, realmente um massacre que aconteceu na história do Chile, para mostrar que o Chile não é aquilo que todo mundo diz. Bom, foi interessante porque o Luigi, ele me viu, ou alguém, ele me deu umas fitas cassetes que com a peça, digamos, a peça musical do Santa Maria de Iquique. Eu tenho ainda essas fitas, só preciso achá-las, mas eu ainda as tenho. Bom, o que a direita faz com casos como esse? Ela se silencia, né? Às vezes ela tenta apagar da história, né? Às vezes ela tenta não colocar em livros, ou muitas vezes não coloca mesmo. Não são colocados em livro. São eventos que são apagados da história, apagados da memória. Porque a direita tem essa tendência, né, de apagar as coisas da memória. É interessante, porque se eu ficar somente nisso, vai ficar um discurso ideológico. Mas repare que a direita ela pode ser a direita comportamental, ou seja, uma direita pessoa mesmo. E nesse sentido, direita pessoa, a mulher de direita, muitas vezes ela silencia, por exemplo, as violências que ela própria recebe. Ou ela silencia as violências que ela mesma dá, né? Ou ela silencia as violências que ela vê, né? Ou ela silencia as violências que ela ouve, ou ela silencia. E ela costuma silenciar. O homem de direita também silencia. Ele silencia as violências que ele comete ou que ele recebe, assim como ele silencia, por exemplo, os fatos errados que ele experimenta, claro, ou que ele vê, que ele faz, ou ele silencia sobre a sua opinião a respeito de questões públicas. Ele silencia, há uma tendência a silenciar. Não digo que isso seja genérico, assim, aplique-se a todas as pessoas de direita. Não acredito que isso se aplique a todas, nem que se aplique à imensa maioria. Eu acho que existe muita gente de direita que silencia não por uma opção ideológica, mas por medo, certo? Porque assim como a direita ela utiliza a ordem como um fator muito importante para adquirir conhecimento, para agir na vida, etc., e a disciplina, ela também tem muito medo, né? Mas não é um medo ideológico necessariamente, é o medo do Zizek, Slavoj Zizek. É o medo que faz parte da constituição dela enquanto ser humano que se forma, entende? É o medo mais entranhado, é o medo da pessoa mesmo, não é um medo ideológico necessariamente, é o medo quase psicológico. Não posso dizer que seja psicológico, porque eu diria que a pessoa deveria ter algum problema psicológico, uma tendência psicológica a ser desse jeito. Não, eu acho que é uma espécie de criação. A pessoa é criada e ela passa a desenvolver isso. Por outro lado, agora, esse silêncio, ele pode ser positivo e negativo, porque se tem uma briga e eu me coloco já do lado de alguém,
pode ser uma coisa indevida. Eu devo esperar para saber o que está acontecendo. Então esse silêncio também pode ser, em alguns casos, prudência. E é o que muitas vezes a direita fala, que ela silencia por prudência, para não julgar, né? Bom, agora abordamos sobre o aspecto da esquerda. Já a esquerda, ela tem tendência a fazer barulho, a se opor, a escolher um lado, digamos, a partir para cima, a recusar, a brigar, né? Não, claro, que a direita, ela necessariamente não brigue, não vá para frente. Muitas vezes a direita briga até mais do que a esquerda, mas o que eu estou querendo dizer é que diante de uma coisa, uma violência, a esquerda ela tende a divulgar, ela tende a tornar público, ela tende a não se esconder, a não silenciar, a não se iludir com o silêncio, a não se omitir. Enquanto que a direita tem a tendência a se omitir. Já por outro lado, isso com respeito à esquerda, só que a esquerda, quando ela fala muito, quando ela expressa, ela também tem tendência a ser um pouco emotiva, ou seja, ela joga fatores que não são muito racionais para definir já a sua escolha. Então você vê alguém sofrendo, aí você fica do lado de quem está sofrendo, ou você vê alguém apanhando, você fica do lado de quem está apanhando. Quando na verdade, muitas vezes quem está apanhando é quem provocou, ou quem está apanhando é quem está errado, ou quem está apanhando, ele está apanhando de acordo com alguma norma, por exemplo, alguma determinação de alguém que tem uma norma para agir daquele jeito. O que não significa que aquela violência seja justificada, mas ela pelo menos é explicada. E a esquerda, ela tem tendência a assumir o lado do oprimido, né? E a já sair defendendo. Bom, agora tem um aspecto interessante nessa questão, é que se você partir para a violência contra a direita, aí ela vai tentar tornar a coisa pública, ela vai te tornar fazer barulho. Só que ela vai fazer barulho em prol de si mesma, ou seja, se eu mexo com algum interesse de alguém que está comprando alguma coisa no supermercado, essa pessoa de direita, muito provavelmente ela pode fazer mau escarcéu. Só que ela vai ameaçar tornar aquilo público não por causa de um direito dela, é porque ela está sendo prejudicada, ok? Já a esquerda não, a esquerda ela tem tendência a fazer barulho por causa de algum direito, ou seja, alguma coisa aplicada ao geral que está sendo violada, ao violado, né? A direita não, a direita tão logo você resolve pontualmente o problema, ela se cala, ela não quer necessariamente divulgar ou questionar a ordem do mundo em função de um problema que seja dela, a não ser que ela tenha vantagem, e aí vira uma corrupção. É interessante essa questão do silêncio e do barulho, na questão da direita e esquerda, porque ela revela uma espécie de tendência de comportamento que fica bem clara hoje nas questões relativas às redes sociais, né? Ocorre um massacre, a direita fica calada, né? A esquerda reclama, ela sai por aí chutando o pau da barraca e fala isso aqui, só que ela também tende a ser emotiva demais, né? Enquanto que a direita não é emotiva. Quando ela vai se opor, ela tenta colocar os fatos. Eu não estou me referindo, claro, à direita extremada, que é absolutamente emotiva e ridícula, correto? Estou falando da direita que pensa, certo? Porque vocês viram os áudios que eu já fiz com respeito a pessoas que pensam. Se eu for discutir o comportamento de um rinoceronte, aí fica difícil, né? Fica uma coisa quase fisiológica, eu vou ter que fazer um tratado de psicologia barata, né? Então é isso. Obrigado.